Você tem permissão para sentir? Olá, eu sou o Derek, sou psicólogo clínico e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa permissão e sobre o propósito que as emoções carregam. Em última instância seria, por que dar permissão para sentir, já que sentir é tão difícil? Provavelmente porque essas emoções têm um propósito e a gente pode se prejudicar se a gente ofusca esse propósito. A gente tem outros episódios aqui no canal, né, falando sobre emoções, sobre se você tem fugido das suas emoções ou quais os primeiros socorros emocionais para situações intensas, mas eu quero falar então disso, do propósito e da permissão para sentir. Quando a gente fala de emoções, né, é inevitável a gente tocar nesse ponto, que é, nós aprendemos desde muito cedo a buscar as emoções agradáveis e satisfatórias e evitar as emoções desconfortáveis, né, intensas. E isso pode ser problemático à medida que isso nos afasta da nossa natureza humana, né? Como seres humanos, vamos ter todos os tipos de emoções, né? As mais confortáveis, as mais desconfortáveis. E quando a gente está falando de emoções, estamos falando aqui de coisas que vêm junto com elas também, né? Os pensamentos, as sensações físicas, os impulsos para nos movimentarmos a partir dessa emoção, né? E esses diferentes elementos, eles carregam propósitos em si, né? E os propósitos podem ser diversos. Alguns deles, por exemplo, né? E os principais que a gente vai falar aqui é que as emoções, elas podem comunicar algo, né? Então, quando a gente fala que nós nos sentimos amados, geralmente a gente está falando, né, comunicando que a relação, a gente valoriza aquela pessoa, o relacionamento que a gente tem com a pessoa amada. Além disso, né, outro propósito que as emoções carregam é nos mover em direção a alguma coisa, né, um impulso comportamental. Então, quando a gente sente raiva, isso geralmente vem acompanhado de um comportamento de defesa. Geralmente, quando a gente se sente injustiçado, né? Por exemplo, o comportamento é nos movimentar, seja verbalmente, seja fisicamente, na direção de resolver, né? Alguma questão que precisa ser resolvida, algum direito que está sendo violado, seja nosso ou de alguém que a gente ama, valoriza, respeita, né? Para além disso, as emoções também têm o propósito de comunicar algo importante. Quando você fala que está ansioso, por exemplo, geralmente tem alguma área da sua vida que tem uma coisa em jogo, alguma coisa importante, né? E você se sente preocupado, ansioso, a emoção aparece para comunicar isso, para revelar algo importante. As emoções, principalmente as mais difíceis, comunicam coisas importantes, né? E a gente evitar essas emoções, de alguma forma, ofusca esse propósito, ofusca essas coisas importantes e pode nos impedir de viver uma vida que vale a pena. E eu não tô nem falando aqui de tomar decisões valorizadas, eu tô falando do contato, do relacionamento que a gente pode ter com as emoções, né? A gente já tem outros episódios sobre como viver uma vida que vale a pena, independente das emoções, mas esse relacionamento com as próprias emoções pode ser importante para nossa qualidade de vida, para a gente deixar de fugir das emoções a todo custo ou se resignar a elas, né? Porque a gente pode ter essas duas respostas. Ou a gente se sente ansioso e tenta evitar essa ansiedade a todo custo, ou a gente se paralisa e age como se não tivesse mais saída a partir do momento que a gente se sente ansioso, né? Uma outra saída é criar espaço, né, para que você possa sentir as emoções, para que você se dê essa permissão e descubra o propósito delas, né? E a partir disso você pode até ter ações em direção à vida que vale a pena. Mas aqui a gente está focando principalmente nisso, né? Você está sentindo algo intenso, você está sentindo algo difícil. O que essa emoção está te comunicando? Você precisa de permissão para sentir e descobrir isso, né? E como criar esse espaço para sentir? Bom, eu separei algumas coisas. A primeira coisa é você desenvolver a postura de observador das próprias emoções, das sensações que vêm junto com o seu corpo nessa experiência emocional. Dê nome para elas, ainda que sejam nomes mais gerais, do tipo mágoa, angústia, frustração, né? Ainda que sejam esses nomes, perceba essas emoções, as sensações que acompanham e nomeie, né? Ofereça espaço. Então, considerando isso que você
observou, se permita simplesmente estar no mesmo ambiente, dividir essa experiência com as emoções, né? Você não precisa gostar de se sentir frustrado e ninguém vai gostar, né? Mas se permita sentir isso. E olhe para o todo. Olhe para o todo, para além dessa emoção. O que mais está acontecendo? Após observar as emoções e permitir sua existência, você tá dando destaque para ela, como se você estivesse em um palco e tivesse um spotlight, né, uma luz que tá iluminando somente a emoção. Mas o que mais está acontecendo na sua vida, né? O que está acontecendo nos seus relacionamentos? A qual propósito? O que essa emoção está comunicando para você sobre os seus relacionamentos? Com outras pessoas, com você mesmo, com os seus sonhos, os seus projetos. Desenvolver essa postura observadora pode ser o primeiro passo para você conseguir existir no mesmo lugar que essa emoção, permitir que ela exista com você e simplesmente viver essa experiência e a partir disso olhar para esse todo, para as outras coisas que estão acontecendo na sua vida e para o que essa emoção pode estar comunicando sobre os seus relacionamentos, né? E as decisões que você vai tomar a partir disso são as decisões a partir dos seus valores sobre a vida que vale a pena, né? Não só sobre a sua experiência emocional, mas considerando também as suas emoções e os seus valores, para que direção você vai. Eu espero que esse vídeo seja útil, que esse episódio seja útil. Você pode acessar os links na descrição para conhecer mais sobre o meu trabalho e para contato, caso você tenha interesse em fazer terapia. Indique esse vídeo e até a próxima.